Pronto. Tá. Vamos lá. Tá. Eu vou só terminar um pouquinho da aula. Já converso com vocês, a gente já termina. Óbvio que hoje eu não... Primeiro dia eu não vou dar aula até 10h30, até porque está sendo uma aula só, janela, eu sei que é mais cansativo, mas ainda quero falar de algumas coisas aqui. Então, vamos lá. O que eu quero falar para vocês? Neste sentido, o que eu quero falar com vocês é: todo o Estado democrático de direito, ele pressupõe um sistema processual que tenha como marcante o acusatório. Não dá para falar em Estado democrático de direito em que você não tenha como uma característica marcante um processo justo com as funções exercidas por sujeitos processuais distintos. Isto ataca, afronta o Estado democrático de direito, porque vai dar um poder absoluto para o acusador-julgador e vai massacrar direitos e garantias fundamentais, tal como ampla defesa e contraditório, transformando-o em mera formalidade. Tá bom? Por isto que está sendo tão discutido isso no STF, porque atacou o Estado democrático de direito. Pesado isso, hein, galera? Pesado isso. Certo. E agora, neste sentido, em que nós vimos que nós temos consagrado um Estado democrático de direito, um sistema acusatório que deve ser marcante, uma dogmática constitucional mais sedimentada pelo nosso processo histórico e deficiências inerentes à sociedade, ao povo, no que tange ao exercício da cidadania, nós vamos então começar a estudar, primeiramente, os princípios constitucionais, que se revelam. Vejam, esses princípios constitucionais, eles se revelam desde já como direitos fundamentais. Olhem onde estamos indo. Estes princípios constitucionais se revelam como direitos fundamentais. Antes da gente falar dos princípios propriamente ditos, eu quero trazer a terceira desmistificação de hoje. Galerinha, quando nós vamos falar em princípios constitucionais do processo penal, sob qualquer hipótese, sob nenhuma vertente, nós podemos confundi-los com os princípios constitucionais penais. Por quê? Em que pese nós tenhamos princípios constitucionais, tanto penais como os processuais, fortes em favor do réu, nós temos que lembrar a função de cada ramo do direito. E o direito penal não se confunde com processo penal. Como assim, professora? Vejam, as formas de interpretação do direito penal não se confundem com o processo penal, inclusive sob o viés principiológico. Por quê? Porque vocês se recordam que no direito penal nós temos aquela parada. Não pode ser interpretado em prejuízo ao réu. Não pode ser interpretado em prejuízo ao réu. Não existe analogia em malam partem, não existe interpretação extensiva em prejuízo ao réu e etc. Só que vejam, isto é muito categórico e se revela necessário no direito penal, em que nós temos ali a possibilidade
de culminar numa sanção, na privação da liberdade de uma pessoa. Agora, isto é inerente ao direito penal. Isto é inerente ao direito penal, que é o crime e, como correlato, a sua pena. Mas o processo não. O processo meramente instrumentaliza o direito penal. Então, de cara, eu peço para vocês analisarem que a função do processo penal era meramente instrumentalizar o direito penal. É permitir que ele seja posto em juízo e ali instrumentalizada a jurisdição. E por causa da sua finalidade, nós temos aqui o artigo 3º, que na interpretação das leis, processuais, ele trouxe, olhem, o artigo 3º, que na interpretação das leis penais, ele trouxe uma distinção bem firme, da finalidade do direito material e da finalidade do direito instrumentário. E falou: a lei processual admite interpretação extensiva e analógica. Em benefício, isso eu estou falando para vocês, tanto em benefício como em prejuízo. Ou seja, porque o processo por si só não é ele que está causando o benefício ou o prejuízo, ele está instrumentalizando o direito penal. Então, aqui, a lei processual, na interpretação, admite analogia. Ah, mas essa analogia vai ser pior. Whatever. Ah, mas essa interpretação extensiva, ela vai piorar. Whatever. Por quê? Instrumental não se confunde com material. Não cabe analogia no direito penal. Não cabe interpretação extensiva no direito penal, porque ali nós temos a legalidade máxima. Só cabe o que está na lei e pronto. No processo penal, a conversa é outra. No direito penal, a interpretação é: só cabe o que está posto na lei e acabou. Você nunca interpreta em desfavor. No processo penal, a finalidade é outra. Nós estamos meramente instrumentalizando. Então, podemos ser livres na interpretação extensiva e livres na analogia, bem como se admite suplemento dos princípios gerais do direito. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que interpretação da lei penal não se confunde com interpretação da lei processual. Isso está no artigo 3º. E eu fui aprender isso quando advogava. Nunca ninguém me falou. Então, toma cuidado, galera. E agora, para quem está mais perdido, né, do que, como diria a minha mãe, segue em tiroteio, professora, eu adorei tudo que você falou aí, eu entendi, só que eu não sei o que é analogia, eu não sei o que é interpretação extensiva, eu não sei nada disso aí, tá falando grego. Vamos lá? Vamos lá? Relembrar é viver? Analogia é quando nós temos uma lacuna da lei. A lei não regulamenta o caso concreto. E aí? Aí nós pegamos um dispositivo que tenha o mesmo sentido e aplicamos para o caso concreto, certo? Vejam, não existe crime de perjúrio no Brasil. Não existe crime de perjúrio no Brasil. Você mentir em seu interrogatório negando o crime não é crime no Brasil. Todo mundo consegue ver? Mas aí
Se não é crime, é permitido. Se não, o que não é proibido é permitido. Mas aí você tá bravo, o juiz está bravo, que o réu mentiu. Aí ele fala assim: em que pese não existe crime de perjúrio, se a testemunha mentir é crime, então você pega o crime de falso testemunho e aplica ao réu mentiroso. Isto é uma analogia em malefício ao réu, porque você vê uma hipótese que não regulamenta, mas você vê o sentido da norma na testemunha e aplica no caso do perjúrio. Isto seria uma analogia em prejuízo ao réu. Tudo bem, óbvio que no direito penal isso fere a legalidade, mas nada impede que na omissão de uma disposição processual você aplique uma outra que talvez seja desfavorável ao réu. Mas não tem problema, porque é só um instrumento. Tudo bem? Então a analogia é, na lacuna, aplicar um caso semelhante, buscando o mesmo sentido da norma. E a interpretação extensiva? A interpretação extensiva, ela é assim, a lei regulamenta, mas ela regulamenta de maneira concisa. Ela fala, igual hoje eu usei isso numa petição minha. A lei regulamenta, mas de maneira concisa. Ela diz: a prisão preventiva deve ser revisionada a cada 90 dias. Mas aí você amplia o sentido. E a prisão preventiva substituída por domiciliar? Também. Por quê? Porque você amplia o alcance da norma, prisão preventiva, mas também aquela substituída por domiciliar. Você amplia o sentido da norma, simplesmente verificando a finalidade dela. Vejam, no direito penal é vedado prejuízo ao réu. No direito processual, ela não teria essa função de causar malefício ou prejuízo, porque é instrumentário. Então, se você fizer uma analogia e prejudicar o réu, não tem problema, porque é meramente instrumentário. Se você fizer uma interpretação extensiva e prejudicar o réu, não tem problema, porque é meramente instrumentário. O artigo já terceiro já veio de lata na lata e trouxe isso para nós. E também permitiu a aplicação de suplementos gerais do direito. Logo, é por isso que é permitido, na omissão do Código de Processo Penal, buscar a subsidiariedade do Código de Processo Civil. Beleza, galera? Então, a primeira coisa, antes de começar, nós já conversamos sobre interpretação da norma processual penal e verificamos que ela não se confunde com interpretação da lei penal, pela finalidade de ambas as normas distintas, 2, porque temos dispositivo específico. Artigo 3º. Fechou? Ótimo. Agora nós vamos falar dos princípios sob viés constitucional. Os princípios sob viés constitucional. Os princípios elencados na Constituição. Sobre os princípios elencados na Constituição, eu quero falar com vocês de novo. Pelo Estado Democrático de Direito, tal como foi trazido em 88, por meio da incisiva dogmática constitucional, que nós temos forte, enraizado, eles foram consagrados como direitos fundamentais. E estes princípios, eles são, na verdade, comandos normativos que devem se irradiar por toda a ordem jurídica. E se houver dúvida, eles devem ter ali a sua posição, que é
um direito fundamental contra o Estado. Não esqueçam que toda vez que nós estamos falando de processo penal, nós não estamos falando de uma relação horizontal. Um processo civil, nós temos uma relação horizontal, uma pessoa contra uma pessoa. Agora, processo penal é o Estado que quer punir contra uma pessoa. É uma relação vertical. Tudo bem? Tudo bem? E nesta limitação do Estado contra uma pessoa, na dogmática constitucional que nós temos estabelecido, entram ali direitos fundamentais, como um escudo em favor da pessoa humana. É essa interpretação que nós temos que dar sempre no princípio constitucional, quando trazido no artigo 5º. É um escudo contra o Estado, numa relação vertical. Certo? Até porque pressupõe-se que, se condenado, vai ter uma pena. Se tem uma pena, é uma privação da liberdade. Então, vamos lá. Vamos lá. O que eu quero falar com vocês agora sobre isso? Nós temos ali diversos princípios. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou começar princípio agora, que nós vamos falar de ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Então, eu vou conversar com vocês para que a gente deixe para a próxima aula. Hoje foi a primeira aula. Tivemos aí algumas intercorrências. No Zoom eu já aprendi. No Zoom eu já aprendi a mexer. Vou verificar como que a gente faz para melhorar aqui alguns aspectos, me comprometo. E para não perder o hábito, todo mundo me dá um oi no chat para eu fazer a chamada depois. Professora, Oi. eu não sei quando vai estar disponível a plataforma, o Moodle, mas daí qualquer coisa, se a senhora quiser